situação levada ao extremo do Pedro com a comissão do Sampaoli, de modo geral, em especial com o Jorge Sampaoli. Pedro se apresentou no Flamengo para treinar. Conversou com o Sampaoli, parece que não está aceitando muito bem o banco não, nação, entendeu? Falou que o Sampaoli está dando mais chance para Gabigol, que perde muitos gols e falha muito na hora decisiva, né? Vamos ver, esperar cena dos próximos capítulos, né? Porque na cabeça de Pedro, também bateria o pé, nação. O cara, jogador da seleção brasileira, jogou a Copa do Mundo, o artilheiro do time na temporada, ficar no banco, o cara que erra pra caramba, é complicado, né? Mas vamos ver se ele vai ficar ou não, entendeu? Vamos esperar a cena dos próximos capítulos, porque Pedro tem mercado na Europa e mercado aqui no Brasil, né? Créditos GE e Sport TV, link na descrição. Situação levada ao extremo do Pedro com a comissão do Sampaoli, de modo geral, em especial com o Jorge Sampaoli, por isso que gerou uma série de desdobramentos aí, de tantas tomadas de decisão, tantas atitudes à flor da pele, como o Pedro não querer aquecer. Bom, a gente soube também dessa reunião do Pedro. Obviamente, só contextualizando, eu acho que o Sampaoli administrou muito mal essa situação, né? Desde esse lance que o Caê traz pra gente sobre a situação dele do jogo contra o Grêmio, em cobrar ele uma posição em relação à religião, isso é muito grave para mim. Obviamente, o Caê traz que ele nega essa questão, mas também em relação à cobrança, né? Lembrando que nesse jogo o Gabriel perdeu um pênalti. E a questão do Pedro é uma jogada individual do Pedro, uma jogada bonita, por sinal, que ele chega meio que enviesado, não é um gol perdido, né? É uma situação criada individualmente por ele, que realmente a finalização não saiu das melhores. O Gabriel perdeu um pênalti na partida. Bom, na sequência, tem o jogo de sábado e isso tudo explode. O que piora pra mim a administração do Sampaoli é a nota que ele solta numa rede social. Não sei se vocês viram. Dizendo que, pra resolver isso... Não disse nada. A melhor é a conversa, tô muito triste pelo Pablo e pelo Pedro. Ele colocou o Pedro e o Pablo, que é um dos melhores amigos e o preparador físico, no mesmo pacote, né, Caio, Grafa e Dodô? Isso, pra mim, não entra no meu pensamento. E a questão da demissão do preparador físico, entendo na temperatura do caso, que por parte do Pedro, e aí é uma informação, não é uma opinião, é que não há mais clima para o Pedro ficar. Que eles vão tentar, de alguma forma, costurar de uma forma amigável, porque apareceu alguma informação de que juridicamente o Pedro conseguiria na justiça o passe sem nenhum custo, mas me parece que de uma forma amigável o Pedro entende que não tem mais clima para continuar na Gávea. Queria que vocês falassem sobre essa questão toda, principalmente da administração do Sampaoli em relação ao caso. Eu penso um pouquinho diferente de vocês. Eu acho que esse nível de jogador não sai amigavelmente. Ele tem valor de mercado, ele tem opções de clubes aqui no Brasil e fora do Brasil. Eu acho que a gente está falando numa multa rescisória. Caê, me confirma, por favor, em torno de 40 milhões de euros, é isso? É 50, mas o Flamengo no mercado pedia 35 a 40, quando chegou, por exemplo, a proposta do Al Hilal, o que se especulava era de que o Al Hilal, acertando com o Pedro, ofereceria cerca de 35 ao Flamengo, um passo para essa tentativa de uma ruptura menos traumática seria abaixar esse valor, já que tem mais um mês de janela na Europa, e ver se surge alguma coisa interessante para ambos os lados. Até aproveitar para você falar, Caio, sobre isso do Sampaoli. O Sampaoli, em momento algum, desde o episódio, se comunicou com o Pedro. O Sampaoli, ele fecha a roda de oração ali, fala do jogo e faz a oração ignorando o episódio, e ao longo do domingo, o Sampaoli, em momento algum, manda uma mensagem de solidariedade para o Pedro. Hoje, na segunda-feira, também não mandou. E tem duas frases que, para mim, são importantes. Na nota do Pedro, o Pedro fala em covardias psicológicas, e na nota do Sampaoli, o Sampaoli fala em conflitos que existem e a razão de existir, e com razão de existir, mas que agora estão em segundo plano. Então, se ele entende que não tem mais clima para ele continuar com a comissão do Sampaoli, e o Sampaoli, pelo que a gente está apurando e pelo que o Caê trouxe, continua como treinador do Flamengo e abriu mão do seu preparador físico, só para dar um exemplo, isso aconteceu no São Paulo de uma maneira diferente. Quando o Crespo saiu do São Paulo, a diretoria não o queria demitir.
A diretoria tinha um problema, os jogadores tinham um problema com o preparador físico e com o preparador de goleiro. Chamaram o Crespo e falaram, Crespo, a tua comissão está atrapalhando, mas você é muito bom e a gente quer que você continue. Tem que mudar as peças. Ele falou assim, eu cheguei com eles, eu saio com eles, então eu tô fora. E aí saiu todo mundo. O Sampaoli teve uma atitude diferente. E aí, até entendendo um pouquinho o lado do treinador, ele falou, cara, ele errou, eu acredito no projeto, o time está dando uma resposta dentro de campo. E o contexto é diferente também, né, Caio? Lógico que é diferente. diferente. O contexto é muito diferente. Tudo bem, mas ele podia sair. Não, óbvio. E aí ele falou assim, não, eu quero continuar. Eu acredito, e aí é uma opinião, não uma Pedro informação, pode ativar uma cláusula na justiça, né? pedido de desculpas, Pela lei ou que esse trabalhista, né? bate-papo Onde ele fosse foi feito no agredido dia no da local de apresentação. trabalho. Mas eu creio que ele Tete não a vai tete, ativar. olhando Não. no olho do Pedro e falando, cara, é um absurdo, você tem aqui um cara que vai te apoiar, que vai te dar oportunidade, enfim. Agora o outro lado da história, que é onde eu falei que eu penso um pouquinho diferente de vocês. O jogador desse tamanho, na hora que ele entende que não quer mais ficar, ou que não tem mais ambiente, ou que não se sente valorizado pelo treinador, ele vai entrar em rota de colisão. Pedro, qual é a carta na manga que ele tem? Se ele entendeu tudo isso que a gente já discutiu, ele vai chegar para o Flamengo e vai falar o seguinte, ou eu saio de graça com uma ação e processo vocês, ou a gente chega a um acordo e você diminui, como o Caio falou, a minha multa de 50 para 20, 15, e aí eu não entro com um processo contra vocês e deixo eu seguir a minha carreira em outro lugar. Eu acho que não vai existir outro desfecho nessa história que não seja uma ruptura de um dos lados. Fala, nação, mais um vídeo pra vocês. Agora se inscreve no canal, assiste de notificações, deixa aquele like. Comenta aí, nação, o que vocês acham. Pedro sai ou não sai do Flamengo? Deixa o comentário de vocês, é muito importante. Compartilha, tá bom? Até a próxima e obrigado.